Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é muita bênção de Deus estarmos iniciando mais um programa EBD na Web, lição número 12, penúltima lição desse segundo trimestre de 2019. E nós queremos desejar bem-vindo a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no canal da IADALP, como a DALP, toda a programação da nossa igreja, incluindo, obviamente, também o EBD na web. O título da lição é O Governo da Igreja Local. A última lição sobre poder na sua forma institucional e espiritual, completando aí a tríade sobre sexo, dinheiro e poder, tratando da soberba, da vida, do desejo da carne e da cobiça dos olhos, não é? Parece que foi ontem que nós estávamos iniciando o trimestre e, com a graça de Deus, já estamos próximo da sua conclusão. Queremos parabenizar a todos vocês que estão sendo firmes e constantes na obra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Texto do dia retirado da primeira epístola de Pedro nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esse texto vai falar sobre as relações de poder que existem dentro da igreja e também é o ideal da lição. Verdade da lição sintética nos diz que a igreja é o corpo de Cristo e toda a autoridade e poder emanam dele, ou seja, a origem da autoridade e do poder que existe na igreja tem como fonte o Senhor Jesus. E você, caro professor, cara professora, deve estar atento aos objetivos da lição, que é mostrar o poder de julgamento da igreja local e refletir a respeito do poder institucional dentro da igreja, não é? Então é importante trabalhar as relações de poder que se dão dentro da instituição eclesiástica, claro, como sempre, à luz da Bíblia. E para isso nós podemos utilizar dois textos bíblicos e eu queria trazer aqui um breve comentário sobre esses dois textos para servir de subsídio para você na sua aula no domingo pela manhã. Primeiro texto retirado da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 10, né? Mas vamos ler já os versículos iniciais. O primeiro versículo. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? O apóstolo Paulo estava surpreso pelo fato de que, na igreja de Corinto, qualquer pendência, qualquer assunto, mínimo que fosse, os irmãos levavam para o tribunal romano, né? Era praticamente um hobby ter causas na justiça na igreja de Corinto. Praticamente todo crente ali, podemos dizer assim, tinha uma causa na justiça. Qualquer problema, qualquer pendênciazinha, qualquer conflito, vou colocar você no tribunal para a gente resolver esta pendência. E Paulo observa claramente que essa é uma atitude que vai de encontro à vontade de Deus para a igreja, pois as coisas, os assuntos da igreja são muito maiores e devem ser resolvidos diante do Senhor e não diante de um tribunal, embora, obviamente, reconhecendo a autoridade constituída dos juízes, dos promotores e de todos aqueles juristas que estão desenvolvendo a causa do direito civil. Mas é bem verdade que Deus, através da sua palavra, orienta que as questões da igreja podem e devem ser resolvidas dentro das dependências da igreja. Aquilo que foge da nossa alçada, como, obviamente, crimes, né, direito penal, isso daí, obviamente, a igreja não tem autoridade para resolver. Isso deve ser resolvido pela lei, pelos magistrados. Mas assuntos conflituosos da igreja podem e devem ser resolvidos dentro da igreja. E por falar em conflitos,
Essa era uma das palavras-chave da realidade da igreja em Corinto. Se tinha uma igreja conflituosa, era a igreja em Corinto. E ao ler a primeira epístola, nós vamos ver praticamente todos os capítulos versam algum tipo de conflito que havia ali. Conflitos familiares, conflitos de relações interpessoais, conflitos teológicos, tudo era motivo para uma rixa. Nós vamos ver ali divisão partidária dos membros, um escândalo relacionado a incesto, irmãos sendo submetidos aos tribunais pagãos, libertinagem e prostituição, práticas pagãs no relacionamento sexual e no matrimônio, no relacionamento conjugal, possibilidade ou não de comer carne sacrificada aos ídolos, participação das mulheres no culto, participação na ceia do Senhor com ou sem solidariedade, utilização dos dons espirituais e até ceticismo quanto à ressurreição. Tudo isso era caso de conflito, de debate, de polêmica na igreja, como você pode ver ao longo da primeira carta de Coríntios, escrita por Paulo, nos capítulos 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15. Todos esses capítulos escritos pelo apóstolo para tentar realizar um desfecho dessas pendências e dessas polêmicas. Clarear, através da revelação do Espírito Santo, qual era a vontade de Deus para a igreja. Então Paulo vai dizer, olha irmãos, nós iremos julgar com Cristo, não é? Num tempo escatológico, uma das funções da igreja será julgar. Nós ajudaremos o Senhor nos julgamentos. Nós julgaremos até os anjos, como vocês podem ver aí, na segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, o apóstolo vai, pelo Espírito Santo, trazer essa função revelada da igreja. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E o versículo 9 diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E é a igreja que vai operar esse juízo juntamente com Deus. Epístola universal escrita por Judas, no versículo 26, nós vamos ver também, ou melhor, no versículo 6, o Senhor falando, e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Bem, se a igreja vai julgar anjos, quanto mais ela não pode participar de julgamentos de assuntos terrenos dentro da realidade dos seus próprios membros. E aí Paulo vai entrar aí no versículo 4, dizendo assim, entretanto vós, do texto da leitura bíblica, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para a vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, ou seja, o tribunal romano? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ou seja, ter conflitos já é um problema. E resolver esses conflitos na mão de pessoas incrédulas, na mão de pessoas que não são crentes, de pessoas que não são justas, mas corruptas, isso aí era um problema ainda maior. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo disse, olha, é melhor sofrer o dano e sofrer a injustiça, sofrer o litígio, do que levar o assunto para a mão de pessoas que não são crentes. E por que é que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque o tribunal romano era injusto e corrupto. Pensou em tribunal romano, pense na injustiça dentro de um tribunal. Se julgava com base em subornos, em propinas, essa coisa de suborno e propina não é nova, certo? Para vocês terem ideia, quando uma pessoa tinha rixa com outra, falava com alguém conhecido lá no tribunal, inventava uma causa qualquer para aquela pessoa ser julgada e aquela pessoa ser prejudicada. Essa era uma forma de se vingar de pessoas. Vou colocar, coloca aí uma causa, inventa aí uma calúnia, uma coisa contra essa pessoa, e a gente coloca o nome dela aí numa causa no tribunal, julga aí, favorecendo a mim para ela ser prejudicada, e pronto. Veja que coisa terrível. Isso acontecia no direito romano. Interessante que o direito romano
um direito secular milenar, até hoje é base para o direito que é exercido. Não falo no sentido da corrupção, mas no sentido da legislação, no sentido da execução do direito. Nós sabemos que a matriz ocidental, ela se baseia na filosofia grega, na teologia judaico-cristã e no direito romano. Não é? Então, o direito romano até hoje tem uma força muito grande de influência nesse movimento pós-moderno. Mas, outrora, os tribunais romanos também eram marcados, infelizmente, por muita corrupção e injustiça. E é por isso que o apóstolo Paulo não vai aceitar de forma alguma que o crente se submetesse a esse tipo de julgamento, quando poderia resolver suas pendências entre os irmãos que são justos, são fiéis e são santos. É por isso que ele vai dizer no versículo 7, é melhor sofrer a injustiça, é melhor sofrer o dano. Vai falar a mesma coisa quando escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Alguém lhe fez mal, é melhor suportar. Não pague na mesma moeda, com uma famosa expressão que nós utilizamos no dia a dia. Sofra o mal e execute o bem. Pratique o bem e assim você verá a bênção de Deus. Não é? E aí nós vamos remontando ao sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças também, onde o Senhor Jesus vai mostrar para nós qual é o padrão de vida, o padrão que é baseado no sofrimento, mas que obviamente terá sua recompensa interna em Cristo Jesus. E lá no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 39, o Senhor Jesus vai dizer: eu vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Este é o padrão agora de justiça que o Senhor Jesus vai instituir. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhes emprestes. Lá no padrão da bem-aventurança, o Senhor Jesus vai dizer que bem-aventurado é o humilde de espírito, o que chora, os mansos, o que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos e injuriados. Meu Deus, mas como é que eu vou ser feliz sofrendo tudo isso? Aí vem as recompensas prometidas. Essas pessoas obtêm o reino dos céus, o consolo, herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdias, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, deles é o reino dos céus. Então a recompensa aqui, ela transcende o espaço-tempo terreno e nos leva para uma dimensão espiritual e eterna em Cristo Jesus. O sofrimento é grande, mas a recompensa, obviamente, é muito maior. Então, é muito difícil chegar para uma pessoa hoje, em pleno século XXI, e dizer: sofra, suporte, isso vai passar. É muito difícil, porque a sociedade ela é secularista, é humanista, materialista. Não vai aceitar esses valores. Mas esses valores da Bíblia Sagrada são valores eternos. Com a lente humanista e secularista, ninguém vai entender. Mas revestido do novo homem, que, de acordo com o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, no capítulo 3, não olha para as coisas da terra, mas ele pensa, busca as coisas que são de cima. Então, com essa nova roupagem espiritual, com essas novas lentes espirituais, nós podemos enxergar a promessa de justiça na eternidade. Não é somente aquela alegria de ganhei a causa na justiça, mas a alegria de ser justificado em Cristo e ser recompensado por Ele ao longo de toda a eternidade. Tá bom? Então são comentários breves que faz sentido você trazer ao longo da sua aula. E agora nós podemos entrar no texto de 1 Pedro, a primeira epístola universal que o apóstolo vai escrever. No capítulo 5, ele vai trazer agora um assunto relacionado ao governo da igreja. Primeiro, Paulo traz a ideia da igreja utilizando sua autoridade para resolver problemas, e agora o apóstolo Pedro vai falar do poder na igreja do ponto de vista daqueles que o Senhor chamou para administrar a igreja. E obviamente quem administra a igreja são aqueles que são chamados de dentro dela. O Senhor não vai chamar pessoas de fora para administrar a igreja. Uma pessoa que não tem experiência com as coisas de Deus, uma pessoa que não é espiritual, uma pessoa que não tem uma história de serviço para o reino de Deus, não é apta para administrar
as coisas de Deus, né? Ela pode até ser formada em administração, em relações públicas, em gestões variadas, ser PhD, ter seus cursos extensivos de MBA, podem fazer o que for, mas a administração da igreja é espiritual. A síntese da lição diz que todo o poder e autoridade da igreja emana de Cristo. E administrar a igreja com I maiúsculo, a Assembleia dos Santos reunidas na terra, não basta ter um curso de administração. Tem que ser chamado pelo Senhor, tá bom? Pode até administrar as finanças, pode até administrar os assuntos jurídicos, mas os assuntos espirituais, com certeza, não conseguirá administrar, pois para fazer isso, tem que ser chamado pelo Senhor nosso Deus. Olha o que Pedro diz ao texto bíblico da leitura bíblica em classe. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, aqui também pode ser ancião, são aqueles homens que lideravam a igreja no começo da sua história. Veja que aqui já derruba a história de que Pedro é papa, Pedro é a pedra onde a igreja está fundada, Pedro é aquele líder onde a igreja foi instituída. Ele não se considera maior do que ninguém, pelo contrário, ele se coloca como co-presbítero. No original grego ele usa uma palavra mostrando que ele está no mesmo nível daqueles outros líderes. Então, se o próprio Pedro está dizendo isso, então é óbvio que ele não era aí papa, ele não era o pai da igreja, nem o fundador da igreja. O fundador, a pedra, a base, o pai, o líder maior da igreja é e sempre será Cristo Jesus. E ele vai dizer assim, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Tinha experiência espiritual para poder estar na frente da igreja. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Veja que o que Pedro usa aqui no seu currículo é sofrimento e glória. Aleluia! É isso que deve estar no currículo do crente. Aqui na terra, o sofrimento e apontando para a eternidade, a glória que está reservada para nós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Ninguém deve ser forçado a fazer isso, mas fazer com alegria. Como Deus quer, nem por sorte da ganância, ele vai falar aqui que ninguém deve pastorear pensando no lucro, no salário. Nós sabemos que já havia bem instituído na igreja a correta visão de que quem é obreiro integral deve ser mantido pela igreja. Já estudamos isso aqui em lições anteriores, o apóstolo Paulo dando o seu exemplo. Isso está muito claro na Bíblia. Mas ninguém deve pastorear pensando no salário, na prebenda que vai receber, de forma alguma, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, não é como ditador, autoritários, vão me obedecer porque aqui quem manda sou eu. Não, de forma alguma. Antes tornando-vos como modelos do rebanho. O rebanho tem que olhar para o líder e dizer, quero ser como ele, vou fazer o que ele está fazendo, pois ele é crente, ele é santo e é justo. Ora, logo que o Supremo Pastor, ele, se manifestar, recebereis a coroa imacessível de glória. Vale a pena a gente falar do termo imacessível, uma palavra até difícil do português, mas que significa que não murcha. Os irmãos lembram lá que nos esportes gregos e romanos se presenteava o vencedor com uma coroa de folha de louro, não é? Uma coroa de folhas que geralmente com o tempo murchava. A glória daquela coroa era passageira, só se via para aquele momento da coroação. Podia nem guardar, porque ela murchava rápido. Mas ele vai dizer aqui, coroa imacessível. Tinha uma folha utilizada, que era a folha de amaranto, não é? Do latim amaranthus, que era uma folha diferenciada, porque na sua propriedade ela não murchava. O tempo passava e ela continuava intacta. Pedro vai pegar emprestada essa figura de linguagem, dizendo que a coroa de glória que o Senhor está reservando para nós é como aquela coroa de amarantos. Ela não murcha. Sua glória não é passageira, pelo contrário, ela é eterna. Então, irmãos, Pedro aqui está escrevendo para uma igreja lá das regiões da Ásia Menor, onde estavam Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, que eram regiões que não se desenvolveram, como a Galácia, como Tessalônica, como Éfeso, nós temos estudado aqui nas outras aulas. Eram vilarejos ou povoamentos rurais, povoados rurais, muito simples, muitos pobres, e onde havia a maioria da sua população eram estrangeiros. Então era uma igreja que era formada basicamente de não cidadãos. Eu coloco aí agora no vídeo duas palavras-chave que vai ser utilizada aqui nas cartas para estrangeiros. E é interessante a gente analisar bem. A primeira está aparecendo aí, paroikoi,
são estrangeiros com direito de residência, mas sem direito de cidadania. Eles não tinham, eram excluídos do direito de voto, posse de terra, não podiam se casar com cidadãos, não podiam receber herança de um cidadão e nem fazer transferência de bens. Eles podiam morar, mas eles não tinham nenhum direito de cidadania, tá? Outra palavra que é parapidemoi é o estrangeiro que não tinha direito nem de residência. Era aquele famoso clandestino. Trazendo para o dia de hoje, não podia nem ser parado pela polícia, não tinha documento, não tinha nada, era um indigente. Pronto, é para essas pessoas que Pedro está escrevendo. Pessoas que estavam na igreja e que sofriam preconceito de 3 esferas. Sofriam preconceito e perseguição dos romanos, porque olhavam para a igreja como pessoas que tinham superstição, olhavam para aquilo ali como seita, eles não gostavam da religião cristã. Pelos judeus, que também perseguiam a igreja, também tida como seita, e pela população local, que olhava para aquelas pessoas e dizia, não é cidadão, não tem direito nenhum, é um clandestino, é um penetra aqui na nossa sociedade. Então não era fácil para essas pessoas permanecerem na presença de Deus. Mas o apóstolo Pedro vai mostrar que o sofrimento faz parte da vida cristã. Né? Capítulo 3 da sua primeira epístola, e no versículo 14 ele diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alamados. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Então, o sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo mostrou isso, dizendo à igreja, é melhor sofrer o dano, e Pedro também vai mostrar. Agora, aqui não era o dano de causas na justiça, mas era o dano da perseguição, do preconceito e da afronta. Capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Versículo 12, ele vai dizer, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Meu Deus, que loucura, alegrar no sofrimento. Pois é, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Veja o que ele falou lá no começo do seu currículo. Sou testemunho do sofrimento de Cristo, mas sou co-participante também da sua glória. Então o sofrimento aponta para a glória que há de ser revelada em nós. Paulo disse que a leve, momentânea tribulação que desce sobre nós não se compara com o peso eterno da glória que há de ser revelada em Cristo Jesus nos tempos dos fins. Então, suportemos o sofrimento, porque o Senhor nos chamou para sofrer, mas também para receber a glória que está reservada para os fiéis. Então, o apóstolo Pedro vai mostrar que quem está na frente do rebanho, o governo da igreja local, tem que ser um governo manso, um governo modelar, um governo justo, em que a igreja sinta a alegria de ser pastoreada, administrada e liderada. Isso não é só para pastores não, irmão. Isso é para todo aquele que foi chamado para ocupar uma posição de liderança na igreja. Devemos fazer isso com justiça, com mansidão, com retidão e, sobretudo, com amor, para que as pessoas que estão ao nosso meio se sintam bem e vejam que Cristo está em nossas vidas, usando nossos pés, mãos e vozes, usando todo o nosso corpo, não é? E através de nossa vida, Cristo é refletido e a sua glória. É isso que a lição nos mostra e é isso que você, professor, deve, obviamente, trazer no ensinamento em classe. Então nós temos como exemplo o Senhor Jesus, modelo perfeito de servo. E nós vamos continuar estudando isso na lição 13, a última lição do trimestre. Colocamos aí agora, no rodapé do vídeo, uma série de versículos bíblicos que você pode utilizar, mostrando o tema do serviço e da humildade, tanto dos líderes, também, obviamente, como do Senhor Jesus. Ele disse aí, por exemplo, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, que era tido como exemplo e que não veio para ser servido, mas para servir. E nós temos também textos bíblicos aí que você pode utilizar, mostrando como o líder deve ser conhecido pela marca do serviço e da humildade. Trabalhe bastante esse conceito e esses temas de humildade e serviço ao longo das aulas, até porque você, caro professor, pode estar formando em sua classe futuros líderes da igreja. E já de baixo nós devemos começar
a trabalhar a ideia no coração e na mente de que vou ser líder e vou começar a mandar e vou dar ordem. Ai, não vejo a hora de ser um líder. Não. Que as pessoas, antes de chegar lá, já tenham plena consciência de que são e serão chamadas para servir. E que independente do posto, da hierarquia, do patamar que assumam, sempre deverão estar na posição de servos. Jesus, o Rei da Glória, disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que Deus nos ajude a continuar como servos, não só na escola bíblica dominical, mas ao longo de toda a vida. Com certeza Deus tem uma recompensa para estes. O céu é dos humildes. Não vai chegar lá quem diz: cheguei aqui, isso aqui estava tudo garantido, fiz eu merecer. Não. Chegaremos lá dizendo: foi tua graça, Senhor, foi tua misericórdia. E estes que servem sem procurar reconhecimento e recompensa têm um galardão eterno prometido pelo Senhor. Um grande abraço a todos, que a bênção do Senhor Jesus continue em vossas vidas e que possamos juntos caminhar ensinando e praticando a palavra de Deus.